Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma super questão da SPSEC. Dessa vez ela tem um gráfico abaixo representado dessa função real trigonométrica aqui. Ele fala que o n é positivo, maior que zero, né? E pede os valores de m, n e k. Então vamos aos conceitos. O que você precisa saber de função trigonométrica? Basicamente, o primeiro conceito mais importante é o período. Período é o seguinte: você percebe que esse gráfico ele toca no 1 aqui, né, por exemplo, e ele vem, desce até o mínimo dele, sobe até o máximo e volta. Você tem que voltar até ele. Quando ele voltar até esse ponto inicial, digamos assim, esse espaço aqui, ó, é denominado período. Então esse espaço que vem daqui até aqui é denominado t, que é período. Beleza? E nitidamente é de 0 a 6, ou seja, de 0 a 6 há um ciclo de repetição. É uma função periódica, tem um período, então vai se repetir esse período. Esse desenho vai descer aqui e vai subir novamente. Então vai ter mais uma vez um intervalo aqui, né? Um período de 6, ok? E aí tem uma relação importante. Esse n aqui que fica antes do x, ele existe uma relação com esse t. Então toda vez esse cara antes do x, o que eu estou querendo dizer? O n é a mesma coisa de 2π dividido pelo período, que é t. Se o período é 6, então eu acabo de descobrir o n, que é 2π sobre 6. Se eu simplificar, vai dar π sobre 3. Então só pode ser a alternativa A ou a alternativa D. É as duas que tem π sobre 3 para o valor de n. Show? Show. Como é que eu descubro o valor de k? Galera, o valor de k é básico, né? É o valor independente da função, certo? Ou seja, se zerar o eixo x, é onde o gráfico vai estar cortando o eixo y. Então esse cara aqui, o k, vai ser onde o gráfico corta o eixo y. Isso é padrão de função, então o k vale 1. Consequentemente, qual alternativa tem o n, π sobre 3 e o k1, né? É exatamente a alternativa letra D, que é a correta, e fim da questão. Só que para deixar a questão mais completa, eu vou explicar a vocês como que eu encontro o m, né? Então, aí no caso, para encontrar o m, a gente tem que entender o seguinte: a minha função tem o seguinte status, ela está exatamente assim: m seno de n, que é π sobre 3 vezes x, mais 1, certo? Esse m aqui, como que a gente vai encontrar? Existe um ponto aqui no alto que é máximo, que é 4, e o mínimo, que é menos 2, certo? Ou seja, essa função trigonométrica, ela tem um máximo e um mínimo. Ou o máximo dela é 1, ou o mínimo dela é menos 1. Então, como que eu encontro esse m? Basta usar um desses dois valores, certo? E considerar o módulo desse m. Por que o módulo desse m? Porque ele pode ser negativo ou positivo. Ou seja, o m, basicamente, o módulo dele multiplicado, por exemplo, por 1. 1 é o máximo, né? Então, o máximo é 4, né? Eu tenho esse cálculo aqui para fazer. Se eu jogar esse 1 para cá, vai dar 3. Então, o módulo de m tem que ser igual a 3. Ou seja, significa que o m tanto pode ser 3, quanto pode ser menos 3. Beleza? Nesse caso, a gente já tinha encontrado as alternativas do n e do k. A gente conclui que é a letra D. Mas, Humberto, eu fico na dúvida. Como que eu faço para saber se é o menos 3 o correto? O jeito mais bonito, na minha opinião, é a função seno, ela é assim, ó, ela sobe e depois desce. E essa aqui ela está ao contrário, ela está descendo e depois subindo. Então, acontece que está ocorrendo um sinal de menos para inverter a ideia da função. Então, a função seno tem um padrão de subir e depois descer. E aqui está descendo e depois subindo. Logo, tem uma troca de sinal. Por isso que é menos 3. Eu sei que o módulo é 3. Tem que ser 3 o módulo. Mas aí, como tem essas duas possibilidades, você mata essa possibilidade dessa forma. Então, a gente tem a resposta correta, a alternativa D. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.